novo serviço. Já pensou em pagar contas pelo WhatsApp? Agora isso vai ser uma realidade aqui no Brasil. E continua um outro serviço. A obra da Galeria dos Estados deve ser entregue no mês que vem. A Polícia Federal, operação contra protestos chamados de contra-democracia por investigadores, mira deputados e blogueiros. Prevenção é tudo. Estamos no mês de ações de combate ao câncer de pele. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa o jornal com informações atualizadas sobre o coronavírus em Brasília. Já são 334 mortes pela doença e 24.626 pessoas contaminadas. Entre elas está o secretário de governo José Humberto Pires. Ele está internado em um hospital particular da Asa Sul e o vice-governador Paco Brito também continua internado. E a gente vem mostrando aqui no Band Cidade o perigo dos extintores de incêndio vencidos dentro de algumas unidades de saúde da capital. Nossa equipe de reportagem fez uma ronda nos centros de atendimento para mostrar a situação dos locais. Num posto de saúde da Asa Sul, o equipamento está vencido há mais de 5 anos. Olha o perigo para pacientes e também para funcionários. No posto de saúde número 6, que fica no PSU, a cena é esta: extintor de incêndio com a data de validade vencida. Em outra quadra da região, no posto de saúde número 9, o cenário é o mesmo. Equipamentos vencidos desde julho de 2017. No plano piloto, a situação é ainda pior. Os extintores do Centro de Saúde da quadra 508/509 Sul estão vencidos há mais de 5 anos. As imagens foram enviadas por telespectadores da Band. Quem precisa ir a essas unidades de saúde diz que se sente inseguro com a situação. Sempre gera uma insegurança porque a gente fica sem saber como é que está havendo, se foi identificado o problema ou não, aí fica meio complicado para a gente que não sabe como está sendo manuseado esses negócios. Para o Alexandre, que vai ao posto de saúde a cada 2 meses, as vistorias nesses locais deveriam ser mais rigorosas. Bem mais rigorosa, né? Porque a gente vem aí, não sabe se o negócio funciona ou não funciona. E na hora da precisão, se tiver que utilizá-lo, como é que vai fazer? É complicado. Este tenente do Corpo de Bombeiros explica que os extintores são fundamentais para combater princípios de incêndio. Por isso, os equipamentos precisam estar dentro dos prazos de validade e com todas as condições de funcionamento. Ele tem que estar com a carga dentro da validade, não pode estar obstruído. Como seria essa obstrução? Em lojas, às vezes as pessoas colocam materiais que o extintor fica escondido. Então, você como um frequentador ali viu, deparou-se com uma lixeira, que é o exemplo que a gente deu, pegando fogo, você vai olhar o ambiente em volta e você não enxerga o extintor. Então, ele tem que estar o quê? Visível. Em média, cada extintor tem cerca de 1 ano de garantia. O tenente Aloísio orienta o que a pessoa deve fazer caso encontre um extintor vencido em locais públicos. As denúncias elas podem ser feitas na ouvidoria do bombeiro, no site da própria corporação tem o caminho para a pessoa fazer, e na ouvidoria do GDF. Então ela pode fazer anonimamente a denúncia na ouvidoria. Essa demanda chega até a nossa diretoria de fiscalização, que de pronto a gente agenda a vistoria e faz essa vistoria lá, realiza lá, notifica o local, se constatar que realmente está vencido, e dá um prazo para que aquele problema seja sanado. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que já está em andamento o contrato para manutenção de 867 extintores modelo ABC. Outros 760 serão comprados e instalados em unidades de saúde do DF. Uma terça-feira de combate à grilagem de terra. Hoje, 10 pessoas foram presas pela Polícia Civil, acusadas de integrar uma organização criminosa que atuava na grilagem de terra em Ceilândia. Está vendo imagens da operação? Além disso, foram cumpridos ainda 7 mandados de busca e apreensão e, segundo a polícia, a grilagem na região do Sol Nascente era disputada por 2 grupos que juntos praticaram mais de 200 crimes. Entre eles, tentativa de homicídio, homicídio e tráfico de drogas. E olha, desde o início da operação, em 2015, foram presas 35 pessoas e 34 alvos aí de mandados de busca e apreensão, tudo cumprido pela polícia aqui em Brasília. Olha, foi mais uma manhã agitada aqui na capital federal com a operação da Polícia Federal
contra os atos chamados de antidemocráticos pelo Ministério Público, pelos investigadores. E entre os alvos, deputados, blogueiros, empresários, que vai trazer todos os detalhes, está acompanhando desde as primeiras horas da manhã. É a Natália Paz, já está aqui no Palácio do Planalto para trazer as informações. Boa tarde, Natália. Oi, Orengo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Band Cidade. Essa operação que começou super cedo, por volta das 6 horas da manhã, e já deflagrou também mandados de busca e apreensão contra o publicitário Sérgio Lima e os empresários Luiz Felipe Belmonte e Otávio Facuri. Os três, eles são muito próximos do presidente Jair Bolsonaro, eles são ligados ao Aliança pelo Brasil, que inclusive é o partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Além deles, também foi alvo dessa operação o deputado pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Ele ficou conhecido, a gente lembra que ele ficou conhecido por quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, durante um comício do então candidato ao governo do Rio, Wilson Witzel. Ele afirmou em uma rede social que vai ter acesso a esse inquérito por volta da 1h da tarde. Só depois disso ele vai se colocar à disposição para colaborar com a investigação. Vários blogueiros também utilizaram as redes sociais para afirmar que foram alvos dessa operação. Entre eles, Camila Abdo, que inclusive em um vídeo numa rede social afirmou que a PF recolheu, então levou seus celulares, seu computador e que ela já prestou depoimento à PF. Além dela, a gente tem também a confirmação dos nomes de Alan dos Santos, Alberto Silva e Adilson Dini, que também são blogueiros, possuem canais nas redes sociais. De acordo com a PF, Orengo, esses mandados eles estão sendo cumpridos aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Maranhão e também em Santa Catarina. E tem 21 pessoas como alvos. Essas buscas e apreensões elas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dentro daquele inquérito que investiga a realização de, como você falou, atos denominados antidemocráticos contra a democracia. Esse termo, então, essa denominação foi dada pelo Ministério Público Federal, inclusive Alexandre de Moraes, ele é o relator desse caso no STF. Sobre isso, a gente vai conferir agora o comentário de Cláudio Humberto Orengo. A operação deflagrada hoje pela Polícia Federal contra 21 alvos bolsonaristas aqui no Distrito Federal e em vários outros estados foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. E, curiosamente, atingiu quem o ministro não apontava, que é o senador Isalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal. Imagine que, curiosamente, os dois suplentes do senador Isalci estão enrolados em operações da Polícia Federal. O primeiro suplente, Luiz Felipe Belmonte, é esse cujo endereço dele hoje, residencial, foi alvo de mandado de busca e apreensão. O segundo suplente, André Felipe, foi secretário de Esporte do governo Arruda e foi preso na semana passada pela Polícia Federal, acusado naquela maracutaia do fornecimento de respiradores para o governo do Pará. Isalci Lucas está com os dois suplentes enrolados na Polícia Federal. O senador definitivamente não pode ser acusado de fazer boas escolhas. Vamos falar aqui sobre o que mais interessa agora para muita gente, que é sobre trabalho, medidas aí sobre relação entre empregados e empregadores, porque hoje tem votação de medida provisória 936, que permite acordo para a suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada e salário durante a pandemia. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o João Pedro Melo, já vai acompanhar tudo hoje na votação lá do Senado. Conta para a gente, João Pedro, o que pode mudar e até tem alguns contratos que estão começando a entrar no limbo, aí não tem muito tempo para votar essa MP, né, João Pedro? Boa tarde. É isso, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. São duas votações importantes, tanto na Câmara como também no Senado Federal. A Câmara dos Deputados vai votar um projeto que pode aí permitir que as empresas atrasem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isso durante a pandemia do coronavírus. Do outro lado do Legislativo, no Senado Federal, a gente vai ter aí o texto da MP 936. Ele já passou pela Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado acabou ficando emperrado, né? Não teve votação na semana passada, faltou acordo para a apresentação desse relatório. A tendência é de que entre em votação hoje. Essa matéria de relatoria do senador Vanderlan Cardoso e permitiria aí um acordo de trabalho, né? Em que o governo pagaria o restante do contrato de trabalho ou do salário dos funcionários de empresas. No caso das pequenas, seria de 100% e no caso das médias e grandes, de 70%.
Essa votação iniciaria na semana passada, como a gente falou, não tivemos o acordo ainda com relação a isso, a tendência é de que entre em votação hoje, mas é um tema delicado. Muitos partidos de oposição já disseram que vão obstruir essa votação, a tendência é de que comece às 4 horas da tarde, mas será aí para dentro da noite, né? Vai ser uma votação bem longa no Senado Federal com relação a esse tema. Bom, esse texto já recebeu mais de 1.000 emendas, né? Emendas parlamentares, desde que começou a tramitar de fato no Senado Federal, e a gente conversou com o senador Vanderlan Cardoso e ele disse que a ideia é de fato garantir a participação de todos os senadores na confecção, né, na montagem desse texto que vai então entrar em votação no Senado Federal, como a gente destacou, a partir das 4 horas da tarde. Agora não dá para mudar muito, né, João Pedro? Porque se muda é efeito ping-pong, volta para a Câmara, aí o trabalhador que mais precisa aí dessas medidas e de uma definição, ele fica sem resposta, né? É exatamente isso, viu? Porque caso esse texto passe por mudanças que não sejam mudanças de redação, né, como eles falam no Congresso Nacional, ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. E aí começa todo aquele kit obstrução de novo, né? A oposição entra lá com pedidos de retirada de pauta, também tem outras questões, outros instrumentos que eles podem usar aí para que essa matéria não seja votada. Então, a tendência é de que sejam colocadas emendas de redação, ou seja, emendas que não obriguem esse texto a voltar para a Câmara dos Deputados, para que ele siga, então, de uma vez por todas, para a mesa do presidente Jair Bolsonaro, que vai decidir se sanciona ou veta, ou então se sanciona com alguns vetos esse texto, mas a tendência hoje é de que comece a votação, não deve terminar, o caso termine, vai ser lá para o fim da noite praticamente, mas esse texto deve entrar na pauta do Senado Federal. Valeu, João Pedro Melo, que acompanha para trazer todos os detalhes aqui para o Band Cidade, medida que, claro, diz respeito a você, trabalhador, com regras que podem mudar. E do estúdio, aliás, da redação aqui da TV Band, vamos para o estúdio da rádio Band News FM falar da falta de infraestrutura, que continua sendo um dos problemas principais de quem passa pela Galeria dos Estados. Há 2 anos, o espaço é um canteiro de obras. Que vai trazer os detalhes para a gente é o Adriano Oliveira, até porque nossa reportagem da rádio Band News FM foi lá mais cedo. Como é que está tudo por lá, hein, Adriano? Já tem previsão de quando vão reabrir lá, de fato, toda a Galeria dos Estados? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. A previsão é que a Galeria dos Estados possa retomar as atividades normalmente já na segunda quinzena de julho, né? Pelo menos essa previsão, mas ainda não está tudo pronto. Está bem encaminhado os trabalhos. A nossa reportagem esteve lá hoje pela manhã com a Thaís Sprovieri e a gente pôde observar que as obras continuam pelo menos em um dos lados da Galeria dos Estados. Em compensação, a gente sabe que muitas pessoas ainda reclamam porque as obras, eles demandam um tempo, já são 2 anos de obras no local, desde que caiu o viaduto, e por lá a gente vai ouvir alguns comerciantes que reclamam exatamente de quais são os problemas que temos durante esse período de obras que ainda está por concluir. Não tem como fazer uma obra sem barulho, sem sujeira, não tem como. A única reclamação assim, que a gente tem a fazer assim, do ponto de vista, é só a demora, né? Banheiros pra gente utilizar, que não tá tendo. Ou usa o da outra galeria, ou vai no Banco do Brasil, ou vai usar o banheiro lá do pessoal da obra, lá do outro lado. Na área externa, Orengo, foi construída na nova Praça dos Estados, com 8.000 metros quadrados de calçadas e meio-fios. A gente pôde observar hoje, quem acompanhou o Band News Gente Brasília em imagens, e depois vai ver também ao longo da programação da Band, do Band Cidade, que foi feito todo um paisagismo naquela região para tentar valorizar o espaço. Ao todo, cerca de R$2 milhões foram investidos em reformas. E deixa eu trazer mais uma informação que foge um pouquinho disso, é que acabou de sair, questão de instantes, um decreto do governador Ibanez Rocha, até o nosso colega Cláudio Humberto me passou aqui, fazendo o fechamento da Esplanada dos Ministérios novamente. Esse fechamento da Esplanada dos Ministérios começa hoje, portanto agora à tarde, vai até às 23h59 de amanhã, quarta-feira, dia 17. O argumento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem a ver com a possibilidade de novas manifestações, com as prisões e também com as ações que têm sido realizadas de grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e também relacionados àqueles atos que tivemos no fim de semana, chamados de não democráticos por parte do próprio Ministério Público. Então a gente tem esse decreto do governador Ibanez Rocha, assinado hoje, com o fechamento da Esplanada dos Ministérios da rodoviária até a Praça dos Três Poderes.
E aqui no Band Cidade, na Rádio Band News é assim, a informação sai na hora e a gente já passa para você aqui. Só para lembrar, Adriano, esse decreto ele estava valendo para o fim de semana, para domingo, depois daquele ataque, daquela manifestação com fogos contra o Supremo Tribunal Federal. E agora, portanto, uma novidade, um decreto muito parecido com o fechamento da esplanada. Então, ninguém pode se manifestar agora na esplanada, é ordem do governador. Exato, para evitar aglomerações, né? Foi com o mesmo argumento que naquele decreto que tivemos no fim de semana do domingo, o governador Ibanez Rocha assinou, tivemos a partir de hoje, então, se você passar na esplanada, ainda ela não está fechada por completo, mas já tem um número bem reduzido de carros passando em direção à esplanada dos ministérios, ou seja, em direção à Praça dos Três Poderes. O que a gente vai observar é essa modificação, então, de hoje até amanhã, às 23h59, Orengo. Valeu, Adriano Oliveira. Imagino que até seja um reflexo aí da operação de hoje, que tinha como alvo pessoas que estavam organizando essas manifestações, que no entender dos investigadores do Ministério Público são manifestações antidemocráticas. Então o Adriano continua de olho para atualizar para a gente aqui no Band Cidade. E olha, veja a seguir um alerta para o câncer de pele mais comum no Brasil. É o tipo de câncer mais comum no Brasil. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. No quadro Consulte Doutor de hoje, o tema é câncer de pele e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 600 mil novos casos vão surgir neste ano. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o dermatologista Erasmo Tokarski. Está com a gente por aqui, doutor. Seja bem-vindo novamente aqui ao Band Cidade. Tema importantíssimo para a gente conscientizar a nossa audiência. Quais são os cuidados e por que a gente sempre tem que lembrar desse tema que é o câncer de pele, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde, Valdir. Orengo, né? O câncer de pele, ele é muito... O número de câncer vem aumentando todos os anos. E esse mês agora, a gente comemora como o mês preto, em função do melanoma. Então, existem vários tipos de cânceres de pele. O basocelular, o espinocelular e o melanoma. O melanoma, ele dá em torno de 30% desses cânceres de pele, os outros dão mais, mas eles são menos agressivos que o melanoma. Então, o câncer de pele no Brasil, ele dá muito câncer de pele, mas o índice de perdas de vida é muito pequeno, porque o câncer de pele dá para ser tratado sempre, quase sempre, com cirurgia. No caso do melanoma, que a gente faz esse mês, o mês preto, em função de tratar-se de uma lesão enegrecida, escura, azul escuro, enegrecida. E esse mata. Esse, se você não fizer o diagnóstico precoce, ele pode vir a matar. Agora, doutor, no meio da pandemia, a gente com a quarentena, muita gente em isolamento, aí fica ouvindo assim, olha, não pode deixar de ter a vitamina D lá, as pessoas têm que tomar sol. Há muita gente vai para a sacada e fica tomando sol naquele pior momento do dia. Qual é o cuidado e por que também as pessoas não podem deixar de ter essa vitamina D, doutor? A pergunta é muito grande, Orengo. Vou falar por parte. A vitamina D, na verdade, era considerada um hormônio, não a vitamina. Quer dizer, ela estimula a parte imunológica das pessoas. Isso é muito importante. É importante tomar a vitamina D agora na pandemia e expor-se ao sol também para absorver melhor essa vitamina D. O que acontece é que a vitamina D, quem toma muito sol, no caso, vai sensibilizando a pele e essa pele, ao longo dos anos, pode evoluir para um câncer de pele, que é diferente, que é um pouquinho diferente. Agora, nessa época de pandemia, é indicado e a pessoa tem que tomar o sol sem usar filtro naquela região. Então, usa filtro na face, usa filtro no pescoço e ao longo do corpo fica sem o filtro solar. Informações e alertas importantíssimos. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Estamos às suas ordens, Orengo. Obrigado, e fica essa conscientização fundamental. Vamos falar aqui também do WhatsApp, que anunciou que vai permitir transferências bancárias e pagamentos pelo aplicativo. A novidade vai ter estreia mundial aqui no Brasil.
Realizar operações financeiras ou fazer compras usando o celular não é novidade, mas o desafio tem sido tornar essas transações mais fáceis e seguras. E essa é a promessa do WhatsApp, que vai passar a permitir que usuários transfiram dinheiro e paguem por produtos e serviços direto no aplicativo. Segundo o presidente do Facebook, que é dono do WhatsApp, a função será tão fácil quanto compartilhar fotos. Bastará preencher um cadastro com seu cartão de débito e dados pessoais, criar uma senha e pronto. As transferências entre pessoas físicas serão gratuitas, enquanto nos pagamentos para empresas haverá cobrança de uma taxa. Mesmo assim, o casal de empresários acha que a ferramenta vai impulsionar o negócio. Como é uma forma integrada do próprio Facebook, acaba sendo mais fácil de atender o cliente. A gente não precisa mandar ele para uma outra plataforma para poder atender ele, né? O Brasil tem cerca de 120 milhões de usuários de WhatsApp. É o segundo maior mercado do mundo, só perde para a Índia, onde essa ferramenta já vem sendo testada desde 2018. Mas aqui é o primeiro país onde esse recurso vai funcionar de forma efetiva. Entre os usuários, a principal preocupação é com a segurança dos dados. O WhatsApp afirmou que criou os recursos priorizando a segurança e orienta os usuários a ativarem os sistemas de autenticação através de senha e da impressão digital. Segundo o aplicativo, a opção pagamento será liberada ao longo das próximas semanas. E veja a seguir, combate às queimadas se intensificam aqui no DF. Tá com saudade de uma estreia, né, meu filho? Mas a gente tem uma dica no próximo bloco, então não saia daí, a gente volta já. O Band News TV estreou uma nova programação e entre as atrações, vários profissionais da rádio e TVs do Grupo Bandeirantes promovendo a integração entre os veículos e levando ao público notícias com mais agilidade ainda. Nenhum outro canal de notícias tem tanta gente no ar assim, apresentando as notícias do momento, ao vivo. A segunda-feira foi marcada por encontros e estreias. Olha, eu adorei, né? Você sabe que o Pablo vem do rádio também, assim como eu. É notícias sem parar. E aí, Pablo? Para a dinâmica do Band News TV, ainda é uma coisa maravilhosa ter dupla, porque você consegue trocar, trazer informação com rapidez, com a dinâmica que o Band News TV sempre teve. E acho que esse novo formato vai fazer sucesso, viu? A família do Band News TV aumentou. Os apresentadores do canal, já conhecidos do público, agora são os anfitriões de novas parcerias. O JP que apresenta o primeiro jornal na tela da Band e que agora todos os dias me faz companhia por 1 hora aqui também. Bem-vindo. Muito feliz e vocês fazem companhia pra gente também. A gente já começa, Paula Valdez, com notícia quente. Jornalistas das rádios do Grupo Bandeirantes e da TV se juntaram à equipe do canal, que é um dos pioneiros no formato de notícias 24 horas no país. Fazer com que os conteúdos estejam presentes não só em uma plataforma aqui no Grupo Bandeirantes, mas que ele possa transitar, assim como a gente, né, que esses conteúdos também possam ser oferecidos em todas as plataformas. São mais de 20 profissionais separados em 15 turnos. A gente tem um desafio econômico muito grande. Um deles é ajustar as contas públicas. E com tanta gente se revezando aqui nos bastidores, o que a gente consegue ver na troca de uma equipe para outra é isso aqui, olha, movimentação intensa. E vai ser assim daqui para frente, todos os dias, na rotina do Band News TV. Realmente uma loucura, são poucos minutos para transformar cenário, luz, posição de câmera, mas reflete exatamente o que a gente quer. Ritmo, agilidade, notícia, chegando o tempo todo. É aqui mesmo que você vai ver o que você precisa na hora que você precisa. Um passo decisivo na integração das rádios e das TVs do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o mês de junho marca oficialmente a chegada da seca e da estiagem aqui no DF. Neste período, o número de queimadas aumenta. Ela chegou, a seca. E na Floresta Nacional, ela já deixou rastro na manhã desta segunda-feira com queimada no local. De acordo com a meteorologia, a época de estiagem que contribui para os incêndios florestais já começou. Nesse período, é esperados baixos volumes de chuvas, um aumento de temperatura, principalmente na parte da tarde, e também umidades baixas. O Corpo de Bombeiros já está preparado para combater as chamas. Diferente dos anos anteriores, desta vez, os militares não puderam fazer o trabalho educativo por conta do isolamento social, mas todos os outros cuidados necessários para conter o fogo estão sendo tomados. A gente já começou, já deu início, tendo dificuldade nesse ponto,
mas todos os materiais e o pessoal que a gente precisava já está em condições para atuação. Hoje, o Distrito Federal possui 5 postos de combate a incêndio dividido por áreas. Cada unidade conta com 8 militares. Por causa da pandemia, uma parte do efetivo do Corpo de Bombeiros teve que ser deslocada para o enfrentamento ao coronavírus. Mas a corporação afirma que isso não vai comprometer a prestação do serviço. O Corpo de Bombeiros já se dividiu, já se adequou para que todas as atividades sejam atendidas corretamente. O capitão afirma que as queimadas este mês já foram menores do que a quantidade registrada no mesmo período do ano passado. A gente no incêndio florestal tem muitas variantes. Uma delas é o clima, outra variante é a quantidade de material combustível. Então isso vai depender de como o clima se comporta e de como a população também se comporta durante o período da seca. Durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, o fogo destruiu uma área equivalente a 16 campos de futebol. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui, vem chegando a galera dos donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!